Olá, povo de Deus, quinta-feira, 25 de maio de 2023, sétima semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 22, 30 até 23, de 6 a 11. E João 17, de 20 a 26. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou um anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também testemunha minha em Roma. Temos hoje o método da acariação entre Paulo e os chefes dos sacerdotes e o conselho dos anciãos, promovido pelo tribuno romano, frente ao fracasso que resultou o interrogatório sob tortura. Paulo é cidadão romano e tem direitos adquiridos, mas apesar de Roma difundir a fama de que o seu direito é respeitador das normas, na prática vê-se que é igual ao que vivemos, uma democracia de fachada. O tribuno assistiu ao confronto para saber em que Paulo havia transgredido as leis de Israel. Como nos explica o biblista Comblan, Paulo mostra a inconsistência do conselho, provocando a divisão nele. Foi o suficiente reativar a tensão sempre latente entre fariseus e saduceus. Lucas deixa claro o motivo da discórdia entre esses dois partidos judaicos, pois um acreditava na ressurreição e o outro não. Paulo era fariseu de raiz. Converteu-se ao cristianismo, mas tinha plena consciência da teologia defendida pelos fariseus. Sabiamente se serve das divergências entre esses dois partidos e expõe a falsidade do julgamento a que está sendo submetido. Paulo nem se lembra das acusações que lhe foram feitas e apresenta o processo como se fosse uma questão de doutrina entre judeus. Uma questão reconhecida como de livre discussão, porque nunca se chegou a um consenso. A tática de Paulo teve pleno êxito, dividiu o adversário, soube manipular as suas tensões internas, deslocou o tema dos debates. Na verdade, Lucas pretende mostrar a falta de crédito e de responsabilidade do conselho judaico. Este ficou desmoralizado. Paulo foi vítima de pura malversação. Nunca foi reconhecido culpado contra a lei por nenhuma autoridade judaica legítima. Para os cristãos fiéis ao judaísmo, que ouvem todos os dias acusações contra Paulo, esta demonstração vale. Nosso texto termina como uma visão de Paulo, onde Jesus lhe comunica o plano de Deus. Ele acaba de dar um testemunho em Jerusalém, doravante terá que dar testemunho também em Roma. Enquanto os judeus se perdem, mostrando-se totalmente sem rumo, Paulo aparece como aquele que sabe aonde vai e o que tem como missão pela frente. João 17, 20 e 26.
Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Continuamos nos servindo dos comentários do biblista Collins, que nos deixou há um ano. Nosso texto de hoje, vemos Jesus recomendando a Deus não apenas seus discípulos imediatos, mas também os que chegam à fé pela palavra deles. Os cristãos da segunda, terceira gerações, os leitores do Evangelho de João, nós. Que todos eles sejam uma só realidade, segundo o modelo da realidade única, constituída por Jesus e o Pai. E que o mundo acredite que Jesus é o enviado do Pai, pois agora ele já não está no mundo para fazer sinais e milagres que levem à fé. Agora o sinal por excelência de origem divina da mensagem de Jesus consiste no amor, que se torna visível na união fraterna dos irmãos, dos cristãos. Jesus confiou aos fiéis a glória, a participação no amor que Deus lhe tinha confiado, para que vivessem em unidade como ele e o Pai. Eu neles, tu em mim, assim terão a perfeição da unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como me amaste. O que nos impressiona é o acento no amor que perpassa todo o discurso de despedida de Jesus. É o amor dele pelo Pai e do Pai por ele. É o amor de Jesus pelos discípulos e a exigência do amor que deve circular entre todos os seus seguidores. Quantos poetas já se debruçaram para nos dizer o que é o amor? Mas sempre me seduz aquilo que Khalil Gibran descreve. Ouçamos um pedaço, uma parte do poema. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele, apesar de a sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins. Porque assim como o vosso amor vos engrandece, também deve crucificar-vos. E assim como se eleva à vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis que tremem ao sol, também penetrará até as raízes, sacudindo seu apego à terra. Como braçadas de trigo vos leva, malha-vos até ficardes nus, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio, mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo para poderdes ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isso vos fará o amor, para poderdes conhecer os segredos do vosso coração, e por este conhecimento vos tornardes o coração da vida. Mas se no vosso medo buscai apenas a paz do amor, o prazer do amor,
Então mais vale cobrir a nudez e sair do campo do amor. A caminho do mundo sem estações, onde podereis rir, mas nunca todos os vossos risos, e chorar, mas nunca todas as vossas lágrimas. O amor só dá de si mesmo e só recebe de si mesmo. O amor não possui nem quer ser possuído, porque o amor basta ao amor. Um beijo no seu coração.